Olá, graça e paz, tudo bem com você? Eu estava hoje dando uma olhadinha no meu Facebook, Lilian Chamada por Deus, dá uma olhadinha lá também. Os meus vídeos eu comecei lá no Facebook, no finalzinho de 2020, na época da pandemia, e aí no finalzinho do mês de dezembro eu comecei a fazer vídeos. Em 2021 eu já estava fazendo vídeos lá em Venda Nova, e alguns vídeos desses estão só no Facebook. E eu hoje fui lá, dei uma olhadinha e restaurei algumas pérolas que estão lá. Eu ainda tão insegura, não sabia se alguém ia assistir algum vídeo meu, nem tinha criado o canal no YouTube ainda. E tem alguns vídeos lá muito interessantes, vale a pena eu restaurar e trazer aqui para o canal para mostrar para vocês. O vídeo de hoje é bem curtinho, bem pequenininho. Vou só te dar uma introdução rapidinha do que é o vídeo de hoje. Por causa de você, o mundo não recebe a mensagem da verdade. A gente não pode chegar de uma vez para uma pessoa e falar que a Ellen White é a luz maior. Tem que ser depois. Ellen White é a palavra de Deus. Se o povo adventista não aceitar Ellen White, nós vamos perecer, diz um professor da escola sabatina numa aula online da lição da escola sabatina na época da pandemia. Eu capturei esse vídeo, vou mostrar aqui para vocês. E ainda tem gente que fala assim: ai, irmã Lília, eu sou adventista há 30 anos, 40 anos e ninguém fala da Ellen White aqui na minha igreja. Pior ainda, você está no lugar errado, na igreja errada, levantou sua mão lá na frente, se batizou, falou que cria no espírito de profecia, que é a Ellen White, e nem lê os livros dela. Sua situação ainda é bem pior. Esse professor do vídeo que vem a seguir, em um minutinho já estou colocando aqui para vocês, de um vídeo restaurado lá no meu Facebook, é bem bacana. Esse professor está sendo bem firme nas suas observações a respeito da Ellen White. Assistam só. E se vocês ainda ficarem com dúvida, nós vamos colocar uma sequência, uma série de vídeos agora de pastores ensinando dentro de uma igreja adventista que você tem que amar Ellen White, que você tem que assistir os vídeos da Ellen White. O Para Que Possamos postou ontem mesmo. Dá uma olhadinha lá. Se você ainda restar dúvida depois disso, nós vamos colocar aqui as descrições de todos os vídeos, tá bom? Observem bem esse vídeo que eu restaurei lá do Facebook. Tchau, tchau. Fiquem todos com Deus. Olá, graça e paz, tudo bem com vocês? Você precisa entregar a sua vida aos escritos que Deus deu a Ellen G. White. Você precisa aceitar o espírito de profecia que é a Ellen G. White, pois ela diz que você vai ser cobrado de todas as revelações que Deus deu para ela se você não obedecer. Ellen G. White é a palavra de Deus viva. Ellen G. White é a última palavra de Deus para o seu povo. Se não obedecer a Ellen G. White, nós vamos todos perecer. Vamos nos perder. Você é infiltrado, é joio atrevido, que diz que a salvação está só na cruz de Jesus Cristo. Absurdos. Em João 14,6, a palavra do Senhor nos diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Tudo que eu li para vocês vão assistir agora, num vídeo de um rapaz adventista defensor da Ellen G. White, é como eu fui criado. Quem já assistiu minha entrevista? Viu? Eu falava assim, gente, a gente não é burro, a gente não é completamente inocente e idiota. A gente é criado, doutrinado todo dia, todo sábado, toda escola sabatina, nas reuniões da família, quando a gente senta para fazer o pôr do sol, para receber o sábado santo, são esses escritos aqui que eu acabei de estudar com vocês e ler para vocês, que eu estudava. Você que faz o curso bíblico na Igreja Adventista é tão bacana, um curso tão bacana, os irmãos tão gentis, te ajudam em tudo, são bacanas, os louvores são maravilhosos, mas a doutrina da Ellen G. White e os livros você vai ter que aceitar se você se batizar. É tudo muito bacana quando você está fazendo o curso bíblico. Eu dava curso bíblico. Pensa numa pessoa que era influenciadora, que dava cursos bíblicos, e eu não falava dessas doutrinas que eu acabei de ler aqui agora. Não, isso aí a gente só fala depois que você já se batizou. A escolha está em suas mãos.
Se você quiser cair nessa seita, se você quiser cair no engano, nessas heresias que diminui, que acaba com o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, a escolha é sua. Temos livre-arbítrio. Amém? Que o Senhor te abençoe. Escute agora esse vídeo, assista agora na sequência. Ter a revelação especial, o dom de profecia, ia ter um profeta especial. Você está dizendo para o mundo que nós temos Ellen White, só que você não vive Ellen White. Então a salvação de Deus, ela está nos escritos de Ellen White, é o Jesus revelado. Você está entendendo? Você está entendendo o que está acabando com a igreja adventista? É que nós queremos dizer para os irmãos aí fora que eles não guardam a lei. Nós queremos dizer para o irmão evangélico que ele não segue o Antigo Testamento. Nós dizemos assim, a gente guarda toda a Bíblia. Sim, meu querido, nós temos que guardar toda a Bíblia. Nós temos que ter a lei. Mas por que o povo adventista não está conseguindo seguir a Bíblia e não está conseguindo seguir a lei? Porque nós recebemos uma luz maior. Nós não vamos ser cobrados igual o evangélico vai ser cobrado, não, meu querido. Você, adventista do sétimo dia, não vai ser cobrado igual Moisés, pela lei, pelos 5 livros que ele escreveu. Você não vai ser cobrado por fazer uma arca, como Noé fez. A cobrança de Deus para você, adventista, é se você guarda e você aceita os escritos dados a Ellen White. Os escritos que Deus, que você crê, você acredita nisso. Essa pregação aqui não é para as pessoas das outras igrejas, não. Essa pregação é para puxar a sua orelha, adventista. Por quê? Porque você é hipócrita. Você diz que guarda a lei, mas você não tem o principal que te leva à lei. Você não tem os escritos de Ellen White em prática na sua vida. Você não tem o Jesus revelado através de Ellen White. Então você, adventista, que isso eu estou dizendo para mais de 90% da igreja adventista hoje. Você, infiltrado, joio atrevido, que diz que a salvação está só no que Cristo fez na cruz. Você que não está seguindo o manual da igreja aqui, ó, as 28 doutrinas, a 10ª doutrina que fala que a fé que aceita a salvação advém do poder da palavra. Então você está pregando mentira e dizendo que Ellen White é uma luzinha menor. É você, por causa de você, da sua pregação errada, que as pessoas do mundo não estão sendo advertidas. É por sua culpa, porque você não vive Ellen White, porque você não pratica, porque você mente para o mundo que aceita Ellen White na hora do estudo bíblico, mas você não vive nada do que ela prega, nada do que Jesus mandou através dela. Eu quero lembrar você, meu irmão, que quando Ellen White fala que é uma luz menor, isso aí é com relação à nossa pregação diante do mundo. Você não pode chegar para uma pessoa do mundo e falar Ellen White é uma luz maior. Você não pode, na época de Paulo, falar assim, ó, estuda Paulo aí. Você tem que falar para o povo o quê? Estuda o Antigo Testamento na época de Paulo. Você nunca vai ver Paulo se exaltando, falando assim, lê o livro de Romanos lá para você ver a verdade. Você nunca vai ver Jesus exaltando o Novo Testamento. Você vai sempre ver o quê? Jesus, os discípulos, todo mundo usando o quê? O Antigo Testamento, porque era a regra de fé do mundo. Então nós, adventistas, quando a gente vai pregar para o mundo, a gente não pode falar, segue Ellen White, a luz maior. A gente não pode fazer isso. A gente tem que falar o que ela falou. Olha, vamos levar as pessoas para a Bíblia. A Bíblia é a luz maior. Eu sou uma luzinha menor. Mas isso não significa que o adventista tem que entender que Ellen White é uma luz menor. Porque Ellen White ela está no mesmo nível de autoridade do que os profetas bíblicos. Porque Ellen White não é só um ser humano, ela foi um ser humano usado por Deus. Ela é a palavra de Deus viva, meu querido. Ellen White é a palavra de Deus. Você precisa entender isso, irmão adventista. Ellen White, ela é a última mensagem de Deus para o seu povo. Se o povo adventista não aceitar Ellen White, nós vamos perecer. O meu povo se corrompe, o meu povo perece sem profecia, está escrito na Bíblia. Por que a igreja adventista está essa corrupção toda? Por que a igreja adventista não vai para frente? Por que as outras igrejas riem da nossa cara? Porque nós não praticamos o que a gente fala que acreditamos. Essa é a verdade. Nós não acreditamos em Ellen White, meu querido. Nós não vivemos Ellen White. Eu comecei a viver o que Ellen White fala plenamente, totalmente, de uns meses para cá. Eu também não vivia.
Então eu era hipócrita igual você, só que eu reconheci isso. Eu mudei de vida, eu me arrependi. Então você precisa fazer isso, você precisa entregar sua vida aos escritos que Deus deu para Ellen White. Você precisa aceitar, irmão adventista. O espírito de profecia, não é, Ellen White? Você precisa aceitar o espírito de profecia. Enquanto você rejeitar o espírito de profecia, você está perdido. Ellen White mesmo diz que todos os irmãos adventistas serão cobrados de todas as revelações dadas a Ellen White. Todas.